O Plano Estruturado de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus foi finalizado e apresentado para os prefeitos da região 16 da MAU, incluindo Nonoai e Rio dos Índios. Acompanhe agora como vai funcionar. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da MAU está elaborando o Plano Estruturado de Prevenção e Enfrentamento à Epidemia do Coronavírus em consonância com o novo decreto do Governo do Rio Grande do Sul, de 11 de agosto de 2020, sobre a cogestão das cores das bandeiras, onde se divide responsabilidades com os municípios e com toda a região. Entenda o distanciamento controlado através das macro-regiões. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus, instituiu, através do decreto 55.240, o sistema de distanciamento controlado, no qual observa o Estado como um todo, através de 7 macro-regiões e 21 regiões. Nós pertencemos à macro-região Norte, que tem como sede os municípios de Erechim, Passo Fundo e Palmeira das Missões. E pertencemos à região 16, que contempla os municípios da área de abrangência da MAU, mais Rio dos Índios e Nonoai. O sistema faz uma avaliação através de indicadores e classifica as regiões por coloração de bandeira e seu grau de risco, ou seja, amarelo risco baixo, laranja risco médio, vermelha risco alto e preto risco altíssimo. O Comitê de Enfrentamento da MAU analisa semanalmente os dados coletados em hospitais e unidades de saúde da região 16, incluindo Nonoai e Rio dos Índios. Tendo em vista o cenário que estamos atravessando, face à pandemia do novo coronavírus, o Governo do Estado publicou, em 11 de agosto de 2020, um novo decreto 55.435, que permite a gestão compartilhada entre os municípios e o Estado, entre o Estado e o município. Para tanto, para se fazer uso dessa prerrogativa legal, há necessidade que as regiões de saúde adotem uma série de medidas de ordem legal, como, por exemplo, a execução de um plano estruturado de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, devidamente assinado por um responsável técnico, a aprovação deste plano perante o colegiado dos prefeitos, com aprovação de quórum mínimo de 2/3, a elaboração dos protocolos a nível regional, para que possa, mediante a indicação do Governo do Estado, adotar então, através dessa gestão compartilhada, os seus protocolos regionais. É importante salientar que, com relação ao plano estruturado ou aos protocolos regionais, há uma série de requisitos legais que os municípios e que a região tem que atender para que possa migrar para uma bandeira de coloração mais clara. Por exemplo, se houver a sinalização na região de uma bandeira vermelha, através da aprovação deste plano, através da concordância de 2/3 do colegiado dos prefeitos e através da aprovação e publicação dos decretos em todos os municípios, nós podemos adotar os protocolos da cor laranja, desde que tenhamos dados e levantamentos epidemiológicos que permitam esta situação. Em apenas uma indicação, a região 16 recebeu bandeira vermelha e nas outras avaliações, indicações de médio risco. Tendo em vista o surgimento da pandemia do novo coronavírus, a Associação de Municípios do Alto Uruguai constituiu o Comitê Regional de Enfrentamento ao Coronavírus no âmbito da MAU. O comitê tem sistematizado na periodicidade de 3 vezes por semana vários indicadores como casos confirmados, casos recuperados, casos ativos, taxa de recuperação, número de óbitos, taxa de letalidade, taxa de ocupação dos hospitais que possuem alas Covid, Hospital Santa Terezinha e Hospital de Caridade, tanto para leitos de UTI como também para leitos clínicos, taxa de ocupação dos 8 hospitais regionais que também disponibilizaram leitos clínicos específicos para a Covid, municípios com a situação estabilizada com relação a casos ativos, municípios que possuem de 1 a 3 casos ativos, municípios que possuem 4 a 10 casos ativos, municípios que possuem mais de 10 casos ativos, municípios que nos últimos 14 dias não tiveram nenhuma internação e nenhum óbito e, mediante essa gama de informações, constituiu o que nós chamamos de uma plataforma regional de monitoramento. Essa plataforma regional de monitoramento permite a confecção do mapa regional com esses indicadores,
a confecção de gráficos, de tabelas, de planilhas que servem para subsidiar e avaliar a situação da epidemia a nível regional. Diante do cenário que o Estado apresenta, o governo do Estado permitiu a gestão compartilhada entre municípios e Estado. Tendo em vista a publicação do decreto, que permite a gestão compartilhada entre o Estado e os municípios, o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da MAU concluiu na tarde desta quarta-feira o plano estruturado de enfrentamento ao novo coronavírus, que será encaminhado a todos os municípios para apreciação e aprovação junto aos comitês municipais. Na manhã desta quinta-feira, ocorrerá uma reunião do Colegiado dos Prefeitos, presidida pelo presidente e prefeito de Ipiranga do Sul, Mário Seron, no qual terá como assunto de pauta a aprovação do plano estruturado a nível regional. Segundo o regulamento legal, segundo o decreto, há necessidade de aprovação de 2/3 dos integrantes do colegiado. Se houver esta aprovação, se houver a concordância por parte de 2/3 dos senhores prefeitos, o documento será encaminhado ao gabinete de crise para que receba os encaminhamentos devidos. O documento permite, desde que atenda alguns requisitos técnicos e legais, que a região possa adotar protocolos regionais próprios, ou seja, quando houver a sinalização por parte do governo do estado de uma bandeira da cor vermelha, o que significa alto risco, a região pode fazer uso da cogestão através deste plano estruturado e adotar protocolos de uma bandeira de cor mais clara, no nosso caso de cor laranja, desde que atenda todo o regramento legal e que tenha no momento indicadores, levantamentos e dados epidemiológicos que permitam tal decisão. Somente será aceito a decisão ou a adoção de um protocolo regional mediante aprovação deste plano, desde que os levantamentos e os dados epidemiológicos permitam tal definição por parte então do Colegiado dos Prefeitos e que cada município, a partir dessa decisão, faça então a publicação do seu decreto municipal. O Comitê Regional de Atenção da MAU finalizou o plano estruturado do novo coronavírus que será encaminhado aos municípios para a apreciação. Segundo o sistema de distanciamento controlado implementado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a nossa região, nas 16 avaliações já realizadas, recebeu sinalização de médio risco em 15 e apenas em uma situação recebeu indicação de bandeira vermelha, o que significa alto risco. Na nossa avaliação e pelos nossos indicadores, nós temos uma característica, uma peculiaridade de ser uma região com coloração laranja, médio risco. Portanto, estamos adotando todas as medidas preconizadas e todas as estratégias para que possamos, num esforço conjunto, aliado a todos os setores da sociedade, manter esta coloração que permite a flexibilização de vários serviços, mas também uma atenção prioritária para a saúde dos indivíduos. Diante das novas medidas adotadas, as associações podem adotar protocolos mais brandos à bandeira na qual estão classificados.